11. Clandestina. Ainda faltava pouco mais de um mês para o começo do verão. Começo, quer dizer, no sentido de que Homer Moon teria escrito seu último informe financeiro do ano fiscal para que o bibliotecário substituto, indicado pelo governo, estivesse a par de todas as sutilezas do posto. O homem do ano passado havia sido bem satisfatório. E preparado seu pequeno iate, o Onimara, cujo nome homenageava um episódio terno e misterioso que acontecera havia 20 anos, tirando-o de seu refúgio de inverno. Ele partiu de Terminus deprimido. Ninguém estava no porto para vê-lo ir embora. Isso era natural, já que ninguém jamais tinha ido antes. Ele sabia muito bem que era importante fazer a viagem da mesma forma que as anteriores, mas se sentiu tomado por um vago ressentimento. Ele, Homer Moon, estava arriscando o próprio pescoço em uma proeza das mais exorbitantes, e estava sozinho. Pelo menos era o que pensava. E foi por ter pensado errado que o dia seguinte foi bastante confuso, tanto no Onimara quanto no lar suburbano do Dr. Darrow. A confusão primeiro atingiu primeiro o lar do Dr. Darrow em escala de tempo, por meio de Polly, a empregada, cujo mês de férias agora era uma coisa do passado. Ela desceu correndo as escadas, agitada e gaguejando. O bom doutor foi a seu encontro e ela tentou inutilmente transformar em emoções em palavras, mas acabou empurrando uma folha de papel e um objeto cúbico na direção dele. Ele os pegou sem vontade e disse: "O que está errado, Polly?" "Ela sumiu, doutor." "Quem?" "Arcádia." "O que você está dizendo? Para onde? Do que você está falando?" E ela bateu o pé. "Eu não sei. Ela sumiu. E uma mala e algumas roupas sumiram com ela. E aqui está a carta. Por que o senhor não a lê, em vez de ficar parado aí?" "Vocês, homens." O Dr. Darrow deu de ombros e abriu o envelope. A carta não era longa e, exceto pela assinatura angular, Arcade, estava com a letra do transcritor da Arcádia. "Caro pai, seria simplesmente muito triste dizer adeus pessoalmente. Teria chorado como uma menininha e você ficaria com vergonha de mim. Então, em vez disso, escreva uma carta para dizer que sentirei sua falta, mesmo indo passar umas férias de verão maravilhosas com o tio Homer. Vou me cuidar e não demorarei a voltar para casa. Enquanto isso, estou deixando algo que é só meu. Você pode ficar com ele agora. Sua amada filha, Arcade." Ele leu várias vezes com uma expressão que perdia o brilho a cada vez. Acabou dizendo com rigidez: "Você leu esta carta, Polly?" Polly ficou instantaneamente na defensiva. "Certamente não posso ser acusada por isso, doutor. O envelope tem Polly escrito do lado de fora, e não tinha como saber que havia uma carta para o senhor dentro. Não sou intrometida, doutor, e nos anos que estou com..." Darrow levantou uma mão apaziguadora. "Muito bem, Polly, não é importante. Eu só queria ter certeza de que você entendia o que aconteceu." Ele estava pensando rapidamente. Não valia a pena pedir para que ela esquecesse o acontecido. Em relação ao inimigo, esquecer uma palavra sem sentido, e o conselho ajudava a tornar o assunto mais importante, tendo, assim, o efeito contrário. Em vez disso, ele falou: "Ela é uma garotinha muito peculiar, você sabe. Muito romântica. Desde que organizamos tudo para que fizesse uma viagem espacial neste verão, ela tem estado muito animada." "E por que ninguém me falou nada sobre essa viagem espacial?" "Foi organizada enquanto você estava fora e nos esquecemos. Nada mais que isso." As emoções originais de Polly agora se encontravam em forte indignação. Simples, é. A pobre menina viajou com uma mala só, sem um guarda-roupas decente e sozinha. Quanto tempo ficará fora? Ora, não quero que você se preocupe com isso, Polly. Há muitas roupas para ela na nave. Tudo foi organizado. Você pode dizer ao Sr. Antor que quero vê-lo? Ah, e antes, esse foi o objeto que a Arcádia deixou para mim? Ele o virou em sua mão. Polly balançou a cabeça. Tenho certeza de que não sei. A carta estava sobre isso e é tudo que posso falar. Perdoe-me por dizer isso, mas se a mãe dela estivesse viva... Darrow fez um gesto para que ela saísse. Por favor, chame o Sr. Antor. O ponto de vista de Antor quanto à questão diferia radicalmente do ponto de vista do pai de Arcádia.
Ele enfatizou suas afirmações iniciais com os punhos fechados e puxões do próprio cabelo, e a partir daí chegou a total amargura. Grande espaço. O que você está esperando? O que nós dois estamos esperando? Ligue para o espaço-porto e entre em contato com Unimara. Calma, Peleas. Ela é minha filha. Mas não é a sua galáxia. Ora, espera aí. Ela é uma garota inteligente, Peleas. Pensou muito bem nisso. É melhor seguirmos seus pensamentos enquanto está tudo fresco. Você sabe que a coisa é esta? Não, porque isso importa. Porque é um receptor de som. Essa coisa? Caseiro, mas funciona. Testei. Não vê? Ela está tentando nos dizer que participou de nossas conversas. Sabe onde Romir Moon está indo e para quê? Ela decidiu que seria emocionante ir junto. Oh, grande espaço! Lastimou o jovem. Outramente para a segunda fundação arrombar. Exceto pelo fato de que não há motivo para que a segunda fundação deva, a priori, suspeitar que uma garota de 14 anos seja um perigo. A menos que façamos tudo para chamar a atenção sobre ela. Como ligar para uma nave no espaço só para tirá-la de lá? Você se esquece de com quem estamos lidando? Como é a estreita margem que nos separa de sermos descobertos? Como estaremos indefesos a partir de então? Mas não podemos depender de uma criança doida. Ela não é doida e não temos escolha. Ela não precisa ter escrito a carta. Mas fez isso para evitar que fôssemos a polícia por causa do seu sumiço. Sua carta sugere que transformemos toda a questão em uma oferta amigável da parte de Moon para levar a filha de um velho amigo para umas curtas férias. E por que não? Ele é meu amigo há quase 20 anos. Ela o conhece desde que ele tinha 3 anos, quando eu a trouxe de Trantor. É algo perfeitamente natural. E, na verdade, deve diminuir as suspeitas. Um espião não levaria uma sobrinha de 14 anos junto. Então, o que Moon irá fazer quando a encontrar? O Dr. Darrow piscou os olhos uma vez. Não sei dizer, mas acho que ela o convencerá. Mas a casa ficou bastante vazia à noite, e o Dr. Darrow descobriu que o destino da galáxia importava muito pouco quando a vida de sua filha doida estava em perigo. O entusiasmo no Nimara, apesar de envolver menos pessoas, foi consideravelmente mais intenso. No compartimento de bagagens, a Arcádia se viu, em primeiro lugar, ajudada pela experiência e, em segundo, atrapalhada pela falta dela. Assim, ela encarou a aceleração inicial com calma e a náusea mais sutil que acompanhou o primeiro salto através do hiperespaço enfrentou com estoicismo. Ambas já tinham sido experimentadas em saltos espaciais anteriores e ela estava preparada. Sabia também que o compartimento de bagagens estava incluído no sistema de ventilação da nave e que havia até mesmo luz nas paredes. Esse último recurso, no entanto, ela escolheu por ser muito pouco romântico. Permaneceu na escuridão, como uma conspiradora, respirando muito leve e ouvindo a miscelânea de ruídos que fazia Romir Moon. Eram sons indistinguíveis, do tipo feito por um homem sozinho. O arrastar de sapatos, o raspar de roupas contra o metal, o rangido de uma caldeira se adaptando ao peso, o clique agudo de uma unidade de controle, o suave pouso de uma palma sobre uma célula fotoelétrica. Ainda assim, no final, foi a falta de experiência que entregou a Arcádia. Nos livros, filmes e nos vídeos, os clandestinos pareciam ter uma capacidade infinita para aguentar a escuridão. É claro, sempre havia o perigo de tropeçar em algo que iria cair, fazendo barulho, ou de espirrar. Nos vídeos, eles sempre espirravam. Era uma coisa aceita. Ela sabia de tudo isso e foi cuidadosa. Havia também a certeza de que a fome e a sede poderiam atacar. Para isso, ela foi preparada com comida enlatada tirada da despensa. Mas ainda havia coisas que nunca eram mencionadas nos filmes, e foi um choque para a Arcádia perceber, apesar das melhores intenções do mundo, que só poderia ficar escondida no armário por um período limitado de tempo. E num iate esportivo para apenas uma pessoa, como era o Unimara, o espaço consistia, essencialmente, em um único aposento, então não havia chance de ser escondida do compartimento enquanto o Moon estivesse ocupado em outro lugar. Ela esperou, desesperada, os sons do sono surgirem.
Se soubesse que ele roncava, se pelo menos sabia onde estava a cama e poderia reconhecer o rangido quando ele se deitasse. Houve uma respiração demorada e um bocejo. Ela esperou durante um tempo silencioso, pontuado pelo barulho de alguém se virando ou mudando de posição. A porta do compartimento de bagagem se abriu facilmente com a pressão de seu dedo e ela esticou o pescoço. Havia um som, definitivamente humano, que parou de repente. A Arcade ficou parada. Silêncio. Ainda silêncio. Ela tentou olhar para fora sem mexer a cabeça, mas não conseguiu. A cabeça seguia os olhos. Romir Moon estava acordado, é claro, lendo na cama, iluminado pela luz indireta, olhando na escuridão com os olhos bem abertos e com a mão embaixo do travesseiro. A cabeça de Arcádia se moveu rapidamente para trás. Então as luzes se acenderam totalmente e a voz de Moon disse com rispidez: "Tenho um desintegrador e vou atirar. Pela galáxia!" E Arcádia gemeu: "Sou só eu, não atire." É impressionante como a aventura é uma flor frágil. Um desintegrador numa mão nervosa pode estragar tudo. As luzes se acenderam por toda a nave e Moon estava sentado na cama. Os pelos, um pouco grisalhos em seu peito magro e a barba de um dia davam-lhe uma aparência totalmente falsa, de decadência e devassidão. Arcádia saiu, puxando seu casaco de metalene que deveria ser a prova de amassados. Depois de um momento maluco no qual ele quase pulou da cama, Mu caiu em si e puxou o lençol até os ombros e gaguejou. O quê? O quê? Era impossível compreender o que dizia. A Arcádia falou mansa: "Você me daria um minuto? Preciso lavar as mãos." Ela conhecia a geografia da nave e desapareceu rapidamente. Quando voltou com a coragem restaurada, Romir Moon estava de pé, com um roupão de banho desbotado por fora e uma fura brilhante por dentro. "O que pelos buracos negros do espaço você está fazendo a bordo desta nave? Como você entrou aqui? O que você acha que eu devo fazer com você? O que está acontecendo aqui?" Ele poderia ter feito perguntas indefinidamente, mas Arcádio o interrompeu com suavidade. "Eu só queria ir junto, tio Romir." "Por quê?" "Eu não estou indo para lugar nenhum." "Você está indo para Calgan atrás de informações da segunda fundação." Moon deu um uivo selvagem e perdeu o controle. Por um terrível momento, a Arcádia achou que ele iria, histericamente, bater a cabeça contra a parede. Ainda estava com o desintegrador na mão, e o estômago dela ficou gelado ao perceber isso. "Cuidado, vá com calma." Foi o que ela conseguiu pensar e falar. Mas ele lutou para reconquistar a normalidade relativa e jogou o desintegrador na cama com uma força que deveria tê-lo feito disparar e abrir um buraco no casco da nave. "Como você conseguiu entrar?" ele perguntou devagar, como se estivesse soltando cada palavra por entre os dentes, com bastante cuidado, evitando que elas tremessem antes de sair. "Foi fácil. Só cheguei ao hangar com a minha mala e disse: 'A bagagem do Sr. Moon.' E o homem só apontou para a nave sem nem olhar para mim." "Vou ter de levá-la de volta, sabe?" disse Romir, e houve um súbito alívio dentro dele, com o pensamento: pelo espaço, não tinha sido culpa dele. "Você não pode", disse Arcádia calmamente. "Atrairia muita atenção." "O quê?" "Você sabe disso. Todo o propósito de sua viagem para Calgan foi porque era natural para você viajar e pedir permissão para olhar os registros do túmulo. E você precisa ser natural para não atrair nenhuma atenção. Se voltar com uma garota clandestina, pode até sair nos telejornais." "Onde obteve essas noções sobre Calgan? Essas besteiras?" Ele soava pedante demais para conversar, é claro, mesmo alguém que soubesse menos que Arcádia. "Eu ouvi." Ela não pôde evitar totalmente o orgulho. "Com um gravador. Sei tudo, então você precisa me deixar ir junto." "E o seu pai?" ele disse, como se tivesse um trunfo. "Para ele, você pode ter sido sequestrada. Morta." "Eu deixei um bilhete," ela disse, rebatendo. "E ele provavelmente sabe que não deve fazer nenhum escândalo ou coisa do gênero. Você provavelmente receberá um espaçograma dele."
Para Moon, a única explicação era a bruxaria, porque o sinal de recepção tocou forte uns 2 segundos depois que ela terminou de falar. Aposto que meu pai, disse ela. E era. A mensagem não era longa e estava dirigida a Arcádia. Dizia: Obrigada por seu adorável presente. Tenho certeza de que você o usou bem. Divirta-se. Está vendo? Disse ela. São instruções. Romir acabou se acostumando a ela. Depois de um tempo, estava feliz por tê-la ali. No final, se perguntava como teria se virado sem ela. A menina falava sem parar, estava animada. Mais do que tudo, não tinha nenhuma preocupação. Sabia que a segunda fundação era o inimigo, mas isso não a preocupava. Sabia que, em Calgan, ele deveria lidar com uma burocracia hostil, mas ela mal podia esperar. Talvez tudo isso fizesse parte de ter 14 anos. De qualquer forma, a viagem de uma semana agora queria dizer conversa, em vez de introspecção. Para falar a verdade, não era uma conversa muito inspirada, já que tinha a ver, quase que inteiramente, com as noções da garota sobre como melhor lidar com o Senhor de Calgan. Uma deliberação divertida e sem sentido, mas apresentada com seriedade. Romir descobriu-se capaz de sorrir enquanto ouvia e se perguntava de qual tesouro da ficção histórica ela tinha obtido tantas noções distorcidas sobre o grande universo. Era a noite anterior ao último salto. Calgan era uma estrela brilhante no vazio dos espaços exteriores da galáxia. O telescópio da nave a mostrava como uma bolha brilhante de diâmetro quase imperceptível. Arcádia sentava-se com as pernas cruzadas na cadeira de comando. Estava usando calças folgadas e uma camisa pouco espaçosa que pertencia a Romir. Suas roupas mais femininas tinham sido lavadas e passadas para o desembarque. Sabe, falou, vou escrever romances históricos. Ela estava bem feliz com a viagem. O tio Romir não se importava em ouvi-la, e era muito mais agradável quando se conversava com uma pessoa realmente inteligente que levava a sério o que você dizia. Eu li muitos livros, ela continuou, sobre os grandes homens da história da Fundação. Sabe, como Seldon, Hardin, Mallow, Devers e todo o resto. Eu até li a maioria dos que você escreveu sobre o Mulo, mas não é muito legal ler aquelas partes sobre quando a Fundação é derrotada. Você não preferiria ler uma história sem as partes bobas e trágicas? Sim, gostaria, não garantiu sério. Mas não seria uma história verdadeira, seria, Arcade? Você nunca ganhará o respeito acadêmico, a menos que conte toda a história. Ah, besteira. Quem se importa com respeito acadêmico? Ela o achava encantador. Ele não tinha deixado de chamá-la de Arcade durante todo o tempo. Meus romances serão interessantes e vão vender, e serei famosa. Qual o sentido de escrever livros, se não for para vendê-los e se tornar bem conhecida? Não quero que somente alguns velhos professores me conheçam. Precisa ser todo mundo. Seus olhos se escureceram com o prazer do pensamento, e ela se esticou para ficar numa posição mais confortável. Na verdade, assim que eu convencer meu pai, vou visitar Trantor para conseguir material sobre o meu primeiro império, sabe? Eu nasci em Trantor, sabia disso? Ele sabia, mas perguntou. Verdade? E colocou a quantidade certa de espanto na voz. Foi recompensado com algo entre um sorriso e um raio de luz. Aham. Minha avó, você sabe. Barta Darrow. Você ouviu falar dela. Estava em Trantor uma vez com meu avô. Na verdade, foi onde eles conseguiram parar o mulo, quando toda a galáxia estava aos pés dele. E meu pai e minha mãe foram para lá quando se casaram. Nasci lá. Vivi ali até minha mãe morrer quando eu tinha apenas 3 anos, e não me lembro muito sobre isso. Você já esteve em Trantor, tio Homer? Não, não posso dizer que já estive. Ele se encostou no anteparo frio e ficou ouvindo. Calgan estava muito perto e ele sentiu a intranquilidade voltar. Não é simplesmente um mundo mais romântico? Meu pai dizia que sob Stanel V ele tinha mais pessoas que 10 mundos de hoje. Ele disse que era um único mundo de metal, uma gigantesca cidade, que era a capital de toda a galáxia. Ele me mostrou fotos que tirou em Trantor. Está tudo em ruínas agora, mas ainda é estupendo. Eu adoraria revê-la. Na verdade, Romir? Sim. Por que não vamos lá quando terminarmos em Calgan? O medo tomou conta de seu rosto. O quê?
Agora, nem comece com isso. Essa viagem de negócios, não de lazer. Lembre-se disso. Mas são negócios, ela falou. Pode haver uma quantidade incrível de informações em Trantor, não acha? Não. Ele se levantou. Agora saia da frente do computador. Precisamos fazer o último salto e depois pousar. Uma coisa boa de pousar era que ele estava cansado de tentar dormir de sobretudo no chão frio. Os cálculos não eram difíceis. O guia de bolso das rotas espaciais era bastante explícito sobre a rota Fundação Calgan. Houve o tique momentâneo da passagem através do hiperespaço e o último ano-luz ficou para trás. O sol de Calgan era um sol agora, grande, brilhante e amarelo esbranquiçado, invisível por trás das escotilhas que tinham se fechado automaticamente no lado iluminado. Calgan estava somente a uma noite de distância.